Então, pessoal, vamos gravar uma aula rapidinho aqui para complementar o que foi postado lá no ambiente, um link de aula de YouTube, né, de um outro professor, tá? Então, a professora vai fazer uma explicação rápida aqui usando o meu slide. Então, lembrando que o sangue é formado por hemácias ou glóbulos vermelhos que transportam gases, principalmente oxigênio, as plaquetas que atuam na coagulação, evita sangramento, e os leucócitos ou glóbulos brancos. Então, vamos lá. Leuco, flechinha aí, quer dizer branco, e citos quer dizer célula. Então, são células brancas. Na verdade, elas são translúcidas. Elas não têm uma coloração branca em si, né? Elas são translúcidas, digamos assim, transparentes. Para estudar essas células é usado corantes. Bom, para que servem essas células? Defesa, imunidade. Basicamente, o nosso corpo se defende de invasores, que nós vamos chamar de antígenos, então anota aí, antígenos invasores, de duas maneiras. Ou fagocitando, engolindo, destruindo esse invasor, ou produzindo anticorpos ou imunoglobulinas, que são proteínas que vão neutralizar esse invasor, tá? Então, basicamente é isso. Ou fagocita, ou engole, ou neutraliza, como uma espécie de míssil, uma bomba teleguiada. Lembrando que para cada invasor, para cada antígeno, o corpo, os leucócitos produzem um anticorpo específico, um míssil específico que se encaixa e destrói aquele invasor específico, tá? Então, o anticorpo contra uma determinada virose, por exemplo, um certo tipo de vírus da gripe, não vai te defender contra uma doença de uma outra bactéria ou até mesmo uma doença de vírus. É específico. Bom, quantidade no teu sangue por milímetro cúbico, né? Que faltam 3. De 6 a 8 mil ou de 5 a 10 mil, anota aí, pode ser também de 5 a 10 mil. Abaixo disso ou acima disso, no exame de sangue, o médico então já tem que investigar o que está acontecendo. No caso de uma infecção, o número de leucócitos aumenta, tá? Então anota aí, aumenta no caso de uma infecção, no caso de uma invasão. E no caso de cânceres também você pode ter um aumento de leucócitos, né? Porque as células cancerosas são células doentes, que se multiplicam de maneira desordenada, e isso então o sistema imune também fica em alerta, ele tenta destruir essas células, e quando falha, aí a doença se instala, tá? Porque essas células doentes, elas são produzidas todos os dias, né? Pode acontecer falhas na multiplicação da célula, mas por sorte, boa parte de nós eliminamos essas células potencialmente cancerígenas. Para algumas pessoas, esse mecanismo de eliminação não acontece, tá bom? Então, aqui você tem exemplos de glóbulos brancos: os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Vejam que foi colocada essa cor lilás na ilustração, porque é usado corantes principalmente dessa tonalidade, tá? Então, também de pH diferente, corantes ácidos, corantes básicos, corantes neutros. E a quantidade disso, professora, é a mesma? Não, não é a mesma, tá? Então, você vai anotar aí, por exemplo, que os linfócitos, que é um tipo de leucócito, corresponde de 20 a 30% da quantidade que tem no nosso organismo, tá? É o segundo mais numeroso. O primeiro mais numeroso está aqui, ó, os neutrófilos, anota aí, é o mais numeroso, tem de 60 a 70% de todos os leucócitos é neutrófilo, ok? Os monócitos, anota aí, é de 3 a 8% do total de leucócitos. Os eosinófilos ou acidófilos, também podem ser chamados de acidófilos, de 2 a 4%, e os basófilos, menos de 1%. Tá? Então, em primeiro lugar os neutrófilos, em segundo lugar os linfócitos. Outra coisa importante é que os leucócitos se subdividem em agranulócitos, porque não vai ter grânulos aqui no citoplasma, isso aqui é o núcleo, tá? E granulócitos, porque na hora de corar lá no microscópio, aparece grânulos, ok? Esses pontinhos aqui. Outra coisa interessante é você observar o núcleo. Vejam que o núcleo deles é muito diferente de um para o outro. Por exemplo, o linfócito tem um núcleo bem grande. Os monócitos têm um núcleo lembrando um rim, por isso que é chamado de reniforme. O eosinófilo são essas duas bolinhas aqui, ó.
Então, é chamado de bilobular ou bilobado. Tem 2 lóbulos, bilobado. Esse aqui tem 3 lóbulos, então é chamado de núcleo trilobado. E o basófilo é irregular, então bilobado, irregular, trilobado, reniforme e o núcleo geralmente esférico, redondo, ok? O que mais que a gente vai falar? Vamos descer aqui. O que é mais importante? Essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha aqui traz um panorama do que cada glóbulo branco faz, como ele atua, como ele te defende no organismo. Então, bem rapidinho aqui, ó, a gente vai falar dos basófilos, por exemplo. Eles liberam histamina. O que é histamina? Flechinha nisso. É um vasodilatador. Ele dilata o calibre, a largura dos vasos sanguíneos, para o sangue fluir melhor, e aí os soldados, que são os glóbulos brancos, poderem então ir no local da invasão e fazer o seu trabalho. É como se numa batalha os basófilos eles abrem caminho na selva para os soldados passarem, tá? Conseguem entender essa relação? E a heparina, ela evita coágulos, ela é um anticoagulante, evita aí o embolotamento, digamos assim, de elementos do sangue, de substâncias ali no vaso sanguíneo. Então, o basófilo abre caminho e evita engarrafamento nesse caminho, tá? Então, são importantes aí nas infecções, infecção e invasão. Os eosinófilos, eles também têm relação com essa histamina nas infecções, mas tu vai acrescentar uma outra coisa aí no eosinófilo. Ele ataca macro-organismos, como vermes, tá? Vermes são parasitas, são bem maiores do que vírus e bactérias, que são microscópicos, e os eosinófilos, então, são responsáveis por atacar esse tipo de invasor. Os neutrófilos, eles fagocitam, eles comem, eles engolem os patógenos. Patologia, patógeno, tem a ver com causador de doença. Então, pode ser vírus ou bactéria. Então, os neutrófilos comem, trituram, engolem esses invasores. E nessa batalha, é como se ele fosse o soldado que vai lá corpo a corpo, tá? E eles morrem nessa batalha, formando uma secreção purulenta, chamada de pus. Então, o que é o pus? É o resíduo de uma batalha entre os neutrófilos e os invasores. Os mastócitos, eles também têm a ver com essa produção de histamina, tem a ver também com alergias, né? Então, quando você está num quadro alérgico, os mastócitos também ficam no número maior, tá? Os monócitos, eles vão se transformar em macrófagos. Os macrófagos são muito importantes porque eles vão atuar na defesa contra vírus e bactérias. Os eosinófilos vão invadir invasores, vão atacar invasores grandes, como vermes. Os macrófagos, eles vão atacar, vão enfrentar vírus e bactérias, tá? Os micro-organismos. Então, ou eles engolem esses micro-organismos, ou eles pegam fragmentos desses micro-organismos e vão apresentar lá para o linfócito T. Então, eles vão dizer, olha, eu acho que isso aqui é um invasor, dá uma olhada, tá? Então, os macrófagos podem apresentar esses invasores aqui para o linfócito T, tá? Então, a gente já vai falar sobre isso. Outra coisa importante que a gente vai falar são os tipos de linfócitos. Então, você tem o linfócito B, que vai se transformar em plasmócito. Você tem o linfócito T. E dentro desse linfócito T, você vai ter variedades, né? O CD4 e o CD8. São tipos de linfócito T. O que acontece? Primeiro, o macrófago pega pedaços do invasor e apresenta para um tipo de linfócito T, que é o CD4. E diz assim, olha, CD4, verifica se isso é um invasor mesmo, se é uma proteína estranha a esse corpo. O CD4, reconhecendo esse invasor, então, ele vai desencadear todo o processo de sistema imunológico. Então, ele vai, o CD4, estimular o linfócito B a produzir anticorpos para aquele invasor e também entra em ação as células chamadas de CD8,
que são chamadas de células killer. Killer no inglês quer dizer matar, né? E essas células, então, elas vão matar o vírus que está infectando alguma célula, a célula invadida pelo vírus, ou essa CD8 vai matar aquela bactéria invasora, ou esse CD8 vai matar aquele protozoário, aquele micro-organismo que invadiu aquele corpo e está causando infecção, tá? Então vamos tentar alinhar aqui o que eu falei. Os macrófagos, então, ou eles engolem os invasores, ou ele pega fragmentos desses invasores e apresenta para o linfócito T. Mas tem dois tipos de linfócito T, o CD4 e o CD8. O CD4 é o que entra em ação, primeiro o macrófago, depois o CD4. E ele vai pegar esses fragmentos e vai dizer, realmente é um invasor. E aí começa todo o processo, né? O linfócito B vai produzir anticorpos, ele vai se transformar em plasmócito e vai produzir anticorpos, tá? E a CD8 vai também fazer a faxina, vai matar as células que já foram invadidas. E aí é o seguinte, é como se o ladrão invadisse a minha casa e aí os soldados vão para matar o ladrão, matar a minha casa, vocês entendem? Então, assim, vão jogar uma bomba na minha casa porque aqui dentro tem coisa que não presta, digamos assim, tá? Então, não sei se ficou mais claro para vocês, é mais complexo ainda, mas eu acho que já dá uma noção, né? Aqui é um slide que ilustra isso. Então, você tem uma célula do corpo invadida por um vírus, tá? E os antígenos desse vírus dentro dessa célula invadida. O macrófago reconhece isso, verifica, né? Ele vê que tem alguma coisa errada e avisa para o linfócito T CD4, olha, verifica se essa proteína, né, é realmente um antígeno, verifica se isso é algo invasor, que não é do corpo. O CD4 reconhece que é uma proteína invasora e diz para o linfócito B, é um invasor. Então, vai trabalhar. O linfócito B se transforma em plasmócito e aí produz anticorpos que vão combater, essa célula aqui, vão combater essa célula invadida aqui. Porque os anticorpos, eles agem de duas formas. Ou ele é um míssil tóxico, que vai combater esse vírus ou bactéria ou a célula invadida por esse vírus, certo? Ou esse anticorpo vai funcionar como um sinalizador. Ele vai marcar essa célula e vai dizer, olha, CD8, é como se ele botasse um alvo, CD8, mata essa célula aqui, eu estou marcando ela para ti, é um alvo para você, destrói, faz a lise, quebra, destrói, arrebenta com essa célula, tá bom? Então, o macrófago estimula o CD4 avisa o linfócito B que é um invasor e o linfócito B, então, vai produzir os anticorpos. Professora, o que é essas células de memória? Bom, o linfócito B se transforma em plasmócito para ser ativo nesse mecanismo aqui de defesa e também origina as células de memória, que são células que vão ficar no seu organismo e que assim que entrar novamente aquele vírus ou aquela bactéria, aí essa célula de memória vai lá e destrói esse invasor. Não precisa desse mecanismo todo, tá? Então, quando você pega a doença pela primeira vez, né, por exemplo, o Covid, vai acontecer todo esse processo aqui. Mas depois que você pega, você já vai ter as células de memória. E aí é isso que eu quero agora falar para vocês. Os testes, né, para o Covid. A sorologia, ou seja, você vai no laboratório, eles vão coletar seu sangue e vão detectar se você tem os anticorpos ou as imunoglobulinas, que são chamados de IG, imunoglobulina. Aí você tem 3 tipos, a imunoglobulina M, a imunoglobulina G e a imunoglobulina A. A IgM e a IgA são muito parecidas, né? Então, o que acontece? O que é o IgM? O que indica isso? Indica que o paciente se expôs mais recentemente ao vírus e está construindo a sua resposta imune. Então, o IgM vai ser detectável após o 5º dia do início dos sintomas. Então, você começou a ter o sintoma ali do Covid, que no primeiro momento é de resfriado, sim, é febre, né? Você tem coriza, você pode perder o paladar, o olfato, né? Tem aquele mal-estar. Então, no 5º dia após esses sintomas, no primeiro momento, falta de ar, tosse, aí tem uma série de
sintomas, né? Aí no 5º dia vai aparecer, se você realmente teve contato com esse vírus, esse anticorpo, o IgM. E o IgG indica que o paciente se expôs ao vírus e já construiu uma defesa contra ele. Aí, para você produzir o IgG, a partir do 14º dia do início dos sintomas, tá? Então, o teste rápido, que você vai lá no laboratório, coleta o sangue e eles vão fazer esse teste lá, 2 horas depois eles já te dão o resultado, tá bom? Então, o IgM, você está no começo, se aparecer, você está no começo ali da infecção, e o IgG, você já tem o seu sistema de defesa construído, tá bom? E tem uma outra tabela aqui bem legal, ó, porque nesse exame você pode ter o IgG negativo e o IgM negativo. O que quer dizer isso? Quando os dois dão negativos, quer dizer que não houve infecção e você pode pegar a virose, no caso o Covid, para a gente falar dessa atualidade. O IgG positivo e o IgM positivo, o que indica? O IgG indica que houve infecção, você teve contato com esse vírus, tá? Esse vírus entrou no seu corpo, você pode não ter tido sintoma, mas ele entrou no seu corpo, senão você não teria produzido esse IgG específico a ele. E o IgM indica que o organismo está em fase final da produção de anticorpos, tá? O IgG negativo e o IgM positivo. A infecção e você ainda pode transmitir o vírus, quer dizer, você ainda não chegou naquele quadro que você já está com o sistema imune todo pronto, porque o IgG indica isso, né? Então, você está com IgM, então você está no começo da infecção, você ainda não desenvolveu os anticorpos às células de memória, você ainda pode transmitir, o vírus pode estar ainda circulando ali ou não, tá bom? E o IgG positivo e o IgM negativo, quer dizer que houve infecção e o paciente está em fase de recuperação, então ele já provavelmente não está mais com o vírus circulando, já houve o processo de defesa e ele já está com o seu sistema imune protegendo ele contra o Covid. Apesar que, né, está aparecendo aí pesquisas mostrando pessoas que esse teste deu IgG positivo, quer dizer, ele já, teoricamente, já estaria imune ao Covid e pegou o tal do Covid novamente, tá? Então, pode ter sido problema no primeiro teste ou ainda o mecanismo aí da virose ainda não está muito bem decifrado. É uma virose nova, tudo é novo. Tá bom, gente? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu minimizar. E o que é a diapedese? Anota aí. É a saída do glóbulo branco do vaso sanguíneo para o local da infecção, da invasão, tá? Que tipo de glóbulo branco costuma sair do vaso sanguíneo? Anota aí. Principalmente os neutrófilos, tá? E os macrófagos, tá bom? Esse tipo de glóbulo branco aí. Neutrófilos e macrófagos. Lembrando que os neutrófilos são aqueles soldados, né? Os glóbulos brancos que vão lá corpo a corpo com o invasor, que pode formar o pus quando eles morrem, tá? E os macrófagos são aqueles que vão lá para engolir ou pegar fragmentos do invasor e mostrar para o CD4, olha, vê se isso aqui é um invasor ou é proteína do organismo. Tá bom, gente? Então, espero aí que tenha ajudado vocês a compreender melhor, né, o básico aí desse complexo, que é tão complexo, né, o nosso sistema de defesa. Tá bom, queridos? Um beijo.